Olá, hoje é domingo, dia 16 de julho de 2023. Eu sou Bento Adeodato Porto, procurador federal da AGU, Advocacia Geral da União, aposentado. Sou frequentador da Igreja em Vitória. Quem falou para mim de Jesus foi Valtir Pereira da Silva, avô do Silva, esse cantor famoso aqui no Brasil. E você pode ver que eu sou real se você jogar na internet o meu nome, Bento Adeodato Porto, você vai ver que essas credenciais que eu estou te falando são a realidade. E eu estou aqui para dar um testemunho de que Deus existe e a Bíblia de fato é a palavra de Deus. E para provar isto, eu vou contar duas experiências para você que eu tive ontem, sábado, dia 15 de julho. A primeira com relação ao tratamento que Deus dispensa aos criminosos. E a segunda, ao tratamento que Deus dispensa aos servos do Senhor que caem ou que estão desviados. Com relação aos criminosos, ontem, mais uma vez, eu fui ao presídio de Xuri, aqui no complexo penitenciário de Vila Velha, estado do Espírito Santo, junto com irmãos que fazem essa visita lá, irmãos da Assembleia de Deus, Comunhão Cristã, que tem sede ali em Jardim da Penha, e eu me reúno com os irmãos da igreja em Vitória, que tem sede ali no Barro Vermelho, aqui em Vitória. E o que acontece? Eu levei para essa visita a irmã Marlúcia Moreira, uma técnica em enfermagem, uma serva do Senhor, que trabalha com afinco na obra do Senhor, mas que está se recuperando de uma enfermidade. E aí, essa serva do Senhor, ela precisa estar em repouso, mas ela estava cansada de ficar em casa, sem poder se mover, sem poder fazer a obra do Senhor. E ela me pediu então que passasse lá. Ela orou ao Senhor, fez uma prova com o Senhor. Não vou entrar aqui em detalhes para não ficar muito longo o vídeo, de maneira que se eu fosse ontem para o presídio, no meu próprio carro, ao invés de ir na van junto com os outros irmãos que vão no grupo, que ela iria para lá também ontem para pregar. E aí acabou que eu fui. Eu não fui na van e fui de carro ontem com a minha irmã Rosiane. E aí a Marlúcia Moreira foi comigo. Irmãos, para resumir, chegando lá dentro da Galeria Bravo, Galeria B, do Complexo Penitenciário de Xuri, quem conhece o Complexo Penitenciário, que já esteve preso lá ou já visitou, sabe que existe esse local lá. Nós fomos pregar lá. A irmã Marlúcia ia dar a palavra, pregar. Antes que ela pregasse, o Senhor tomou um detento dentro da cela B210, um criminoso que está lá dentro preso. Deus o tomou em mistérios e começou a falar para a irmã Marlúcia que ele é quem a sustentava, que ele, o próprio Deus, é quem a tinha levado ali, porque ela estava fraca por causa da enfermidade dela, mas Deus a estava sustentando e que é Deus quem cuida dela. E o preso falou de uma forma que somente Marlúcia e Deus sabiam, porque ela orou ao Senhor à noite, no recesso do seu quarto. E ela nos confidenciou isso. Ela falou, olha, ele falou, o preso falou o que eu falei com Deus e ninguém ouviu, porque só eu e Deus sabíamos. Então, com isso, eu vejo que a Bíblia, ela é a palavra viva de Deus. Você sabe por quê? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43, fala daqueles dois criminosos que foram crucificados juntos com Jesus, um ao lado e outro do outro lado de Jesus. Um deles zombava de Jesus, afrontava Jesus, falando, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro criminoso repreendia o colega e dizendo assim, rapaz, você não teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem só fez o bem. E aí, aquele criminoso, no versículo 42 de Lucas 23, do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus lhe respondeu, versículo 43, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
Então observem, meus queridos, que esta foi a primeira pessoa que entrou no paraíso. Depois de Jesus, foi a primeira pessoa que entrou no paraíso. Não foi um bispo, não foi um pastor, não foi um presbítero, não foi um padre, não foi um religioso. Foi um criminoso arrependido. E aí, em Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13, diz assim, que Jesus estava sentado à mesa e chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, nós, como sociedade, eu me coloco no meio também, nós olhamos para a pessoa que cometeu o crime com ar de desprezo, com ar de nojo, com ar de superioridade, como se nós fôssemos melhores do que a pessoa que teve a infelicidade de cometer o crime. Mas Deus não, Deus olha de lá, aqui para baixo, e ele vê que nós todos somos farinha do mesmo saco. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque quando Deus olha de lá para cá, ele não compara você com a pessoa que cometeu o crime. Ele não compara a mim com você. Ele compara todos nós com ele próprio. E quando ele compara todos nós com ele próprio, ele não vê nenhum justo sobre a face da terra. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é Deus falando para nós assim, por que você está apontando o dedo para ele, que cometeu o crime? Ele cometeu pecado, mas se você também é pecador, ele precisa tanto da misericórdia, da minha misericórdia, quanto você. Ele precisa tanto da minha graça quanto você. É assim que Deus olha de lá aqui para baixo e é assim que Deus pensa, segundo o que nós interpretamos da Bíblia. Então, Romanos, capítulo 5, versículo 20, fala assim, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, quer dizer, transbordasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E aí eu entendo por que Deus tomou aquele criminoso lá dentro do presídio de Xuri e falando na boca dele. Apesar dele estar preso lá, possivelmente ele cometeu o crime, não é? Então, eu falo possivelmente por quê? Porque nós já vimos na imprensa que há casos de pessoas que são inocentes e que foram presos por determinadas situações e acabaram por engano sendo presas. Mas 99% de situação, realmente a pessoa cometeu algum crime ali. Pois bem, por que Deus toma aquela pessoa em mistério ali dentro? Por causa disso. Onde abundou o pecado, onde teve muito pecado, abundou a graça de Deus. Teve muito mais graça de Deus para perdoar aquele pecado e para sobrar graça ainda naquela pessoa que está sendo perdoada. E aí, eu quero aqui confessar algo que as pessoas mais íntimas minhas não sabem e que eu tenho que confessar aqui, não é, para a glória de Deus, para a humilhação minha, mas para a glória de Deus. Antes de eu conhecer o Senhor, quando eu tinha 22 anos de idade, eu também cometi um crime, mas que ninguém soube. Eu me relacionei com uma pessoa, não é? Foi um relacionamento desses que você encontra uma pessoa e fica com a pessoa, como dizem os jovens hoje, não é? E esta pessoa me disse que engravidou. E aí o que eu fiz? Não é? Eu paguei um aborto para a pessoa fazer um aborto. Cometi pecado diante de Deus e cometi um crime diante da lei brasileira. Não fui punido, não fui preso porque ninguém soube. Ficou entre mim e a pessoa. Mas Deus viu o que eu fiz. E o que Deus fez? Deus tratou comigo. Ele teve misericórdia de mim. Mesmo eu tendo cometido crime, mesmo eu tendo cometido um pecado grave, ele me abençoou, me fez passar em concursos públicos, em diversos concursos públicos, me tornar procurador federal,
ser professor universitário, até que aos 41 anos de idade, pela misericórdia do Senhor e pela pregação do Valtir Pereira da Silva, que é avô do Silva, esse cantor, já falecido, o Valtir Pereira da Silva, ele falou para mim de Jesus, eu confessei Jesus como meu Senhor, e aí eu pude sentir paz no meu coração, porque eu comecei a ler a Bíblia e aí comecei a entender, depois que eu confessei Jesus como meu Senhor. Pois bem, e tem outra experiência que eu gostaria de deixar para vocês aqui, meus queridos. É que os servos do Senhor que caem ou estão desviados, que são muito criticados pelos que estão na igreja se reunindo. Então, eu tive uma experiência ontem pela manhã também, que a Jaqueline de Souza Patrocínio, que é minha ex-cunhada, que mora aqui em José de Anchieta, na Serra. Estou dando nomes, meus irmãos. É para a glória de Deus. Para quem quiser conferir o que eu estou falando, procure essas pessoas que vão testemunhar que de fato o que eu estou falando é verdade. Ela ligou para mim que tinha um rapaz chamado Lucas, que esse rapaz estava drogado e foi lá para pedir ajuda a ela. Esse rapaz não conseguia nem falar. E aí, esse rapaz é o mesmo que há umas 3 semanas atrás, ele também estava uma situação de drogadição e ele foi procurá-la e eu orei com ele por telefone, ele estava desviado da igreja e eu falei com ele se ele queria se reconciliar com o Senhor e ele disse que queria se reconciliar e se reconciliou. Mas quando chegou ontem, ele novamente estava drogado lá na casa da Jaqueline. E aí Jaqueline ligou para mim, pediu que eu fosse até a sua casa, que eu moro em Laranjeiras e ela mora em José de Anchieta, que é um bairro próximo aqui da Serra. E aí eu falei, eu não posso ir aí, mas eu vou orar por telefone. E por telefone eu falei, coloca no Viva Voz. Quando ela colocou no Viva Voz, esse rapaz já tinha confessado Jesus como Senhor. E a palavra de Deus diz, que Jesus disse, que eis, Pai, que eu não lancei fora nenhum daqueles que me deste. Portanto, ele já tinha o Espírito Santo de Deus, porque ele já tinha confessado Jesus. Então, eu não precisava fazê-lo confessar Jesus novamente. Mas, como o diabo novamente o levou a usar a droga, eu só, em nome de Jesus, determinei ao diabo que, em nome de Jesus, o diabo e seus demônios largassem aquela vida e pedi ao Senhor Jesus que amarrasse o diabo e seus demônios. E depois, ainda pelo Viva Voz, eu falando no telefone, ele lá no Viva Voz, eu falei com a Jaqueline. Coloca aí para ele ouvir. Eu perguntei, Lucas, você crê em Jesus? Para quê? Para ele confirmar novamente que ele ainda continua crendo em Jesus. Ela falou assim, ele não consegue falar. Eu falei, então fala com ele para fazer esse sinal, com a cabeça. Pergunta a ele crê em Jesus? E aí ela disse que ele balançou a cabeça que sim. Eu falei, então Lucas, pensa assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E daqui a pouco, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu ouvi a voz do Lucas no telefone. Obrigado pela oração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero dizer para você que é crente e que fica criticando quem está desviado, fica criticando as pessoas que estão no pecado, seja ele que tipo de pecado que for, que Jesus não olha para as pessoas que estão no pecado, para as pessoas que estão desviadas, como você está olhando, ou como nós muitas vezes olhamos, criticando, querendo atirar pedras. Jesus é aquele que, tendo 100 ovelhas, quando ele perde uma delas, ele não deixa no deserto, ele deixa no deserto as 99 e vai após a ovelha perdida, atrás da ovelha perdida, até que venha a encontrá-la. Está lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7. E quando ele encontra aquela ovelha perdida, ele põe sobre os ombros, alegre, jubiloso, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos para se alegrarem com ele, porque ele achou aquela ovelha perdida. E aqui no versículo 7 de Lucas, capítulo 15, diz assim, Jesus falando, hein? Digo-vos, porém, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Quando um pecador se arrepende e reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, existe mais alegria no céu do que por nós que já somos servos do Senhor, que já estamos servindo ao Senhor. Então, para você ter uma ideia de como o Senhor valoriza uma alma. E outra pergunta que eu tenho aqui para deixar para você é o que está lá em Romanos capítulo 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. E para encerrar, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a esse vídeo, que tipo de crente é você? Leia Lucas capítulo 15, versículo 1 a 2. Lá está escrito assim: E chegavam-se a ele quem? A Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas, que eram os crentes da época, murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Que tipo de crente é você? Você é daquele crente que atrai os pecadores e publicanos até você para ouvir de você uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna? Ou você é daquele crente que vive atirando pedra nos pecadores, criticando, se colocando numa posição como se você fosse melhor do que as outras pessoas, como se você não tivesse pecado e só as outras pessoas que tivessem pecado? Reflita nisso, meu irmão, minha irmã. E para você que ainda não tem Jesus, eu quero te dizer o seguinte: assim como Jesus me perdoou, apesar do meu pecado grave que eu pratiquei, assim como Jesus usou ontem aquele preso lá dentro da galeria B210 do Xuri, da penitenciária de Vila Velha, o Senhor também tem misericórdia de você. Basta você, aí mesmo onde você está agora, você elevar o seu pensamento a Deus e falar assim: Jesus, tem misericórdia de mim, eu te aceito como meu Senhor e eu te entrego a minha vida. E não se preocupa com religião, porque depois que você fizer esta oração, entregando a sua vida a Jesus, você fala: Senhor Jesus, agora me mostra onde o Senhor quer que eu vá me reunir, onde o Senhor quer que eu vá me congregar com os irmãos. Porque foi assim que Valtir Pereira da Silva, o avô do Silva, o cantor, fez comigo. Eu frequentava uma determinada religião e ele falou: simplesmente você confessa Jesus como seu Senhor. E depois, se você quiser continuar frequentando a religião que você frequenta, você continua. Se você quiser vir aqui, se reunir conosco, você vem. Mas o Espírito Santo cuidará de você. E esta palavra do Valtir, do irmão Valtir, ela se cumpriu na minha vida, porque o Espírito Santo tem cuidado de mim esse tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, porque Jesus é o Senhor.